A autoestima é se amar acima de tudo. Que bonito, quase poético, quase. Mas e se essa autoestima for só um espelho limpinho, onde o ego se masturba em paz? Vivemos na era dos mantras vazios e dos sorrisos forçados no reflexo do celular. Basta repetir 10 vezes por dia que merece tudo e pronto, virou evolução. Não importa se por dentro há um deserto emocional coberto por filtros de autoestima. A ordem do dia é parecer forte, mesmo apodrecendo em silêncio. A autoestima moderna não cura feridas, ela só decora a casca do caixão emocional. Virou um culto onde o altar é o próprio feed e o Deus é o eu idealizado. Inalcançável, inseguro e desesperado por validação. O problema não é se amar. O problema é confundir amor próprio com masturbação emocional. É chamar de autoestima o vício em se achar especial. Porque, no fundo, ninguém quer se aceitar de verdade, quer se admirar, quer aplausos por simplesmente existir, likes por respirar, holofotes por suportar a própria mediocridade. Se amar hoje virou sinônimo de se esconder. E quem ousa se olhar sem maquiagem, sem frase motivacional e sem público, entra em colapso. Mas calma, a farsa só começou. A gente desce mais um degrau, bem onde o espelho quebra e o amor próprio revela sua verdadeira face. Medo. O que chamam de autoestima hoje não passa de uma maquiagem emocional, aplicada com a pressa de quem tem pavor de se encarar cru. Autoestima virou performance, um teatro onde o papel principal é o da pessoa resolvida, aquela que se basta, que não depende de ninguém, mas surta em silêncio se um stories não tem visualização. O conflito é simples. Uma geração inteira tentando se amar, sem nunca ter aprendido o que é amor. Confundiram afeto com validação. Confundiram respeito com idolatria. Confundiram evolução com se tornar intocável, ou seja, inalcançável, insuportável e isolado. É fácil dizer que se ama quando está cercado de filtros, frases de efeito e elogios recíprocos. Difícil é manter esse amor próprio no escuro, sem likes, sem aplausos, sem ninguém para sustentar a farsa. O vício é claro. Dopamina. Curtidas viraram aplausos internos. Autoafirmação virou droga. E o amor próprio virou só mais um jeito de evitar o autoencontro. No fundo, ninguém quer se conhecer. Quer apenas confirmar o que inventou sobre si mesmo. E se alguém ousa discordar da versão criada, é tóxico, é invejoso, é negativo. A farsa é coletiva. Um coral de egos inflados gritando "Eu me amo", enquanto desmoronam por dentro, implorando por um olhar que diga "Você é especial". Mas e se o vazio continuar mesmo depois de todos os elogios? A gente entra onde a máscara escorrega. O desespero por ser visto. Todo esse papo de autoestima é só a versão gourmet do velho desespero por ser desejado. Ninguém quer, de fato, se amar. Quer ser o tipo de pessoa que os outros invejam. Me amo do jeito que sou, desde que isso renda admiração. Desde que alguém lá fora confirme que vale a pena ser você. A verdade incômoda? A autoestima moderna é um teatro movido à plateia. Sem público, o amor próprio vira crise existencial. Sem curtidas, sem olhares de aprovação, sem aquela invejinha velada, o castelo de autovalorização desmorona. No fundo, todo esse discurso de independência emocional esconde o pavor de ser irrelevante. A maioria não busca aceitação interior, busca significado através do outro.
ser único, ser notado, ser especial, mesmo que precise gritar isso todos os dias para si mesmo, feito um mantra histérico. Eu sou incrível, eu sou suficiente. Repare, quanto mais alguém repete que se ama, mais frágil costuma ser essa construção. A autoestima genuína é silenciosa. Não precisa de holofotes, nem de autoafirmação escancarada. Já o narcisismo disfarçado vive de encenação. Tira foto do prato saudável, da academia, do pôr do sol, mas morre por dentro se ninguém comenta: "Uau, como você tá bem!" No fundo, ninguém quer se amar. Querem ser adorados. E quando isso não acontece, bem, vamos mostrar o que sobra quando o espelho não devolve o aplauso esperado. Carl Jung chamaria isso de inflar o ego para evitar a sombra. Aquilo que chamamos de autoestima muitas vezes não passa de uma couraça polida para esconder o monstro faminto que habita o porão da psique. Porque lá no fundo, debaixo dos likes, dos "eu me basto" e das frases com borboletas e chakras alinhados, há um pânico silencioso, o medo de ser comum, de não ser especial, de ser mais um ponto irrelevante na multidão. Nietzsche já dizia: o homem é algo que deve ser superado, mas o que vemos hoje é o oposto. O homem se blindando contra qualquer desconstrução, fingindo já estar completo. Como se repetir que é único fosse o mesmo que ser. Como se não encarar a própria pequenez evitasse a verdade de que talvez você seja medíocre, e tudo bem. Mas não, a nova religião é o culto ao eu superior, uma espiritualidade adulterada que mascara orgulho com luz, que chama ego de consciência e que transforma insegurança em poder pessoal. É Maquiavel na era dos cristais. Manipula-se o outro em nome do amor próprio. É Schopenhauer com o Wi-Fi. Busca-se sentido num mundo vazio, anestesiado por autoajuda e frases motivacionais genéricas. A nova autoestima não é cura, é fuga. E toda fuga cobra um preço. A máscara começa a cair e o que resta não é bonito de se ver. Olhe bem para o reflexo que insiste em chamar de eu. Não aquele que brilha nas fotos, não o avatar que exibe conquistas e frases prontas, mas o outro, o que sussurra no silêncio da noite, onde não há likes nem aplausos. Quantos sorrisos falsos foram necessários para esconder um abismo? Quantas vezes o "me amo" foi um grito para não afundar na própria solidão? E esse brilho todo não seria a luz desesperada de quem teme o escuro? Você constrói castelos de autoestima como se fossem fortalezas, mas são na verdade prisões, feitas para manter longe o que você teme encarar, o vazio, a dúvida, a insignificância. Não é confortável admitir que, às vezes, o que você chama de amor próprio é só um espelho quebrado, refletindo pedaços desconexos de um ego ferido. Mas será que a verdadeira coragem não estaria em olhar cada fragmento, por mais doloroso que seja? Enquanto finge se bastar, quantas vezes desejou ser menos você? Menos frágil, menos humano, menos real? No fim, o espelho não mente. Quem mente é o silêncio entre você e ele. E é aí, no vazio dessa conversa interna, que a verdade espera. Se a farsa dói, é porque ainda há algo real para ser descoberto. Esse duelo fica ainda mais cru.
A grande mentira que a autoestima moderna esconde é essa. Ela não é amor, é medo disfarçado de amor. Medo de se perder, medo do vazio, medo de não ser suficiente. Um medo tão profundo que gera uma armadura de vaidade e negação. Um castelo de areia que desmorona ao primeiro vento da solidão verdadeira. Mas aqui está a revelação que poucos têm coragem de encarar. O amor próprio de verdade não é um espetáculo para plateia nenhuma. Não se anuncia em redes sociais, não depende de aplausos nem confirmações externas. Ele é silêncio, vulnerabilidade e aceitação nua. A coragem de olhar para o próprio abismo sem querer fugir. Nietzsche chamou isso de amor fati, amar o próprio destino, inclusive suas falhas e limitações. Não o narcisismo disfarçado que repete "eu sou incrível" até acreditar em si mesmo, mas o abraço sincero da própria imperfeição. Essa é a libertação. Perceber que o monstro que você tenta esconder no porão é parte de você. Não precisa ser exorcizado, mas acolhido. Que a verdadeira força está em sentir medo sem se esconder, em ser pequeno sem se diminuir. É doloroso porque é real. E é real porque é doloroso. A queda do ego abre espaço para um amor que não exige máscaras. A conclusão despedaça o conforto da ilusão, mas também acende a luz do despertar. A verdadeira autoestima não é um retrato bonitinho para exibir. É uma ferida aberta que você insiste em esconder com maquiagem. E quando essa maquiagem cai, e ela sempre cai, sobra apenas o silêncio brutal da sua própria existência nua, sem plateia, sem eco, sem aplauso. Quem se esconde atrás do narcisismo disfarçado é um fugitivo do próprio ser. Mas não há fuga que valha. O espelho não é um inimigo. É o carrasco da ilusão que você escolheu para não sentir dor. No fundo, talvez você não queira se amar. Quer apenas escapar do silêncio que grita: quem é você sem o aplauso? Quem é você quando ninguém olha? Quem é você de verdade? E essa resposta não está nas redes sociais, não está nas frases motivacionais, não está no reflexo polido do ego. Está no desespero solitário de ser humano, imperfeito, vulnerável, pequeno. Se ainda restou coragem para continuar, saiba que o caminho é longo e sem garantias. Mas não importa, porque a alternativa é permanecer prisioneiro do narcisismo barato que chama de amor. Então, agora que a máscara caiu, o que você vai fazer com o vazio que sobra? O silêncio responde. E a verdade nunca foi tão incômoda. Se quiser continuar desvendando essas verdades incômodas, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. O despertar começa quando a maioria ainda dorme.